Agora nós vamos falar sobre inovação em modelos de negócios e abertura de novos mercados para a Solar FV. O nosso moderador é engenheiro eletricista formado pela PUC Campinas. Possui especialização pela Unicamp em coordenação e operação de sistemas eletroenergéticos e MBA em gestão de negócios de energia elétrica pela FGV. Tem mais de 20 anos de experiência no setor elétrico, desenvolvendo atividades relacionadas à gestão de energia, planejamento, comercialização, gerenciamento de contratos e de riscos, participação em leilões de geração e de transmissão. Engajado no contexto regulatório setorial, busca contribuir para o desenvolvimento de um arcabouço normativo estável e direcionado para o crescimento do mercado. Convidamos o especialista técnico regulatório da Absolar, Rafael Marques. O nosso primeiro convidado é formado em Engenharia Mecânica na UFF e é um dos fundadores da Proton Energia, gestora com sede no Rio de Janeiro e que atua no mercado livre de energia, com mais de 6 anos de experiência no ACL. Já auxiliou na abertura e treinamento de comercializadoras. Hoje é o responsável pela negociação de contratos com consumidores, apresentações e análises de viabilidade, além das capacitações de novos profissionais e desenvolvimentos de novos negócios e parcerias. Convidamos o sócio-diretor da Proton Energia, Rafael Barreto. Agora, nossa convidada, que conta com mais de 20 anos de experiência em regulatório, gestão estratégica de operações, riscos e oportunidades, atuando em cargos executivos do setor de energia em empresas como Braskem e Odebrecht Energia. Está há mais de 6 anos no grupo Comerc Energia e hoje atua como diretora de assuntos regulatórios e institucionais do grupo. É engenheira química e advogada, mestre em engenharia mecânica, com pós-graduação em produtos financeiros e gestão de risco, e também MBA em gestão executiva. Convidamos a diretora de regulação da Comerc, Ana Carla Peti. Nosso convidado agora iniciou sua carreira como executivo nas grandes construtoras brasileiras no início dos anos 2000, participando na construção dos empreendimentos UHE Simplício, UHE Santo Antônio, Angra 3, dentre outros projetos em energia. É formado em Engenharia Civil pela Universidade FUMEC, com especialização na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, e também pós-graduado em Gestão de Projetos, Administração e Negócios, nas universidades FGV Rio de Janeiro, FIA São Paulo e UFG em Goiás, respectivamente. Convidamos agora o CEO do Grupo MGO, Rodrigo Guedes. Por fim, o nosso convidado é formado em Engenharia de Produção, com especialização em Finanças e Economia pela UFRGS e MBA Executivo em Negócios do Setor Elétrico pela FGV. Já atuou em empresas do setor como a Apoio Energia, CESP, Enel Brasil, Comerc e GV Energia. Convidamos o head comercial da Econ Energia, Tiago Oliveira. Passamos agora a palavra para o especialista técnico regulatório da Absolar, Rafael Marques, o moderador do painel. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas. É uma grande alegria compartilhar essa tarde, esse dia todo de evento com vocês. É a primeira vez que eu participo de um meeting da Absolar, então já fica marcado aqui na minha história. É uma enorme satisfação conhecer, né, um pouco de cada um com quem eu pude conversar hoje, obter um pouquinho do conhecimento que foi compartilhado conosco aqui no dia de hoje. E esse último painel, ele foi proposto, né, pela Absolar, num contexto um pouco diferente do que foi, por exemplo, o Meeting Norte que nós fizemos há cerca de um mês atrás. Nós buscamos aí abordar na região norte
aspectos dos sistemas isolados, então tema mais ligado à região norte, e aqui na região sudeste, muito mais industrializada, nós percebemos aqui um movimento de aproximação do mercado de geração distribuída e mercado livre de energia elétrica. Então é uma grande alegria poder compartilhar desse momento com vocês. Esse ano também, pela primeira vez, agora no meio do ano, a Absolar vai oferecer um evento específico voltado ao mercado livre de energia. Para aqueles que não conhecem ou que ouviram um pouco falar do mercado livre de energia, é um mercado onde o consumidor tem a liberdade não só de escolher o seu supridor de energia elétrica, mas também de negociar livremente, né, as condições dessa contratação. Obviamente isso traz algumas singularidades, algumas especificidades não percebidas quando esse consumidor está conectado ou atuando diretamente no mercado regulado, mas isso não necessariamente deve ser encarado como um aspecto negativo. Muito pelo contrário, é a partir daí que surgem inúmeras possibilidades, independente do porte da sua empresa e do seu segmento de atuação dentro da solar fotovoltaica. Então esse painel foi exatamente proposto nesse contexto. A gente trouxe aqui alguns especialistas, obrigado, Bia, alguns especialistas, experts no tema mercado livre, nessa aproximação com a geração distribuída. São empresas que atuam no mercado livre e atuam também, né, com energia solar, seja em geração ou na comercialização no mercado livre. Foram escolhidos aqui para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento, do seu histórico conosco aqui, todos nós presentes hoje. Então eu vou tentar não me estender muito, eu trouxe alguns slides. O nosso trabalho é um slide que a gente tem aí em todas as apresentações da Absolar. Eu não vou tomar a liberdade de não me prender muito no trabalho da Absolar. A gente vem escutando e vem presenciando mais do que ouvir falar do nosso trabalho. Hoje foi um dia que a gente pôde perceber um pouco da abrangência do trabalho da Absolar, né, não só diretamente com os associados, mas em favor do desenvolvimento do mercado, já desde o primeiro painel, hoje cedo, né, com as palestras ou as falas de autoridades, aí, explicando um pouquinho de como é importante o trabalho realizado pela associação. Mas, enfim, a associação é um ponto de encontro para escutar as dores, endereçar as necessidades, e as portas estão sempre abertas para todos aqui, para que venham juntar forças conosco, venham trazer aí quais são os desafios que devem ser endereçados via associação. O painel, como eu vinha dizendo, é um painel onde a gente busca explorar as oportunidades, né, acima de tudo. Então, em inovação de modelos de negócios, abertura para novos mercados, mas isso especificamente falando aqui do empoderamento do consumidor e da abertura do mercado livre. E exatamente por isso, pela abertura do mercado livre, que eu fico muito feliz, né, de poder moderar esse painel. Eu estou no mercado de energia elétrica desde os anos 2000 e pude acompanhar todo o desenvolvimento do mercado livre a partir lá de 2004, quando foram dados os primeiros passos do mercado livre. Eu atuava em comercializadora, fazia visitas aos clientes, né? Alguns percebiam ali com um certo temor: nossa, o que é esse mercado livre? Eu não sei se eu quero isso para mim, não. E hoje, o que eu percebo agora, trabalhando na Absolar, tendo essa oportunidade de experimentar e trazer um pouco dessa experiência, né, do meu histórico, para compartilhar com vocês que temos muitas oportunidades, muito mais, né, a visão que nós devemos nos atentar à abertura do mercado é muito mais de oportunidades do que de riscos. Um primeiro aspecto muito interessante que eu compartilho aqui com vocês é que, segundo um levantamento do próprio BNDES, hoje cerca de 74% dos investimentos financiados pelo banco em projetos de energia solar e eólica estão sendo direcionados para o mercado livre de energia. Então, o que significa? Que
3/4 praticamente dos empreendimentos que estão sendo desenvolvidos no Brasil de energia renovável, solar e eólica, estão sendo direcionados aí para o mercado livre de energia. Então, é um segmento que está crescendo, chama a atenção, e talvez o principal driver aí desse crescimento seja a autoprodução de energia com energia solar. É um modelo, né, que nas suas bases se assemelha, de certa maneira, à geração distribuída, e todos nós nessa sala aqui temos grandes contribuições a dar nesse sentido, no desenvolvimento da autoprodução e do mercado livre de energia com energia solar fotovoltaica. Então, o mercado livre de energia, ele aparece aqui com um aspecto de novas oportunidades, a abertura do mercado que a gente vem presenciando, ou vem ouvindo falar pelo menos, é um mecanismo, ou um novo momento, né, que ele potencializa o valor das relações com os consumidores finais. Nós vimos aqui, acho que desde o primeiro painel, mas principalmente me marcou, a Babi falou ainda de um estalo que ela teve aqui, quão relevante é essa aproximação com o consumidor final, e como esse relacionamento próximo é capaz de fomentar outros negócios, outras oportunidades e pôr a roda para girar. Então, a abertura do mercado vem exatamente nesse sentido, de trazer oportunidades que antes não existiam. Então, nesse contexto, desde lá de 2000, vou dar um passo atrás, desde 95, quando foi publicada a Lei 9074, já havia uma previsão de abertura do mercado que até hoje não se concretizou. Então, nós temos aí praticamente 20 anos, 25 anos, né, de uma regulamentação que permitia uma abertura do mercado, que não se concretizou, mas que vem se preparando para esse novo momento que se aproxima. Nós tivemos a criação, ao longo desse período todo, da figura do consumidor especial, do autoprodutor de energia elétrica, a possibilidade de agrupamentos de consumidores em comunhão de fato ou de direito, a criação do comercializador varejista. Tivemos aí debates via consulta pública, audiências públicas, publicação de portarias do Ministério de Minas e Energia, já direcionando todo um arcabouço, ou todo um sistema para que a abertura do mercado possa acontecer de uma maneira segura. Só que ela só vai ser segura de fato para nós se nós estivermos preparados. Então, a ideia hoje aqui de convidar pessoas tão especiais é para compartilhar um conteúdo que nos traga essa segurança, ou que nos gere aí os insights necessários para que a gente esteja preparado para essa abertura de mercado. Falando um pouquinho da abertura do mercado, então nós tivemos lá, como eu disse, publicações de portarias do Ministério de Minas e Energia. Eles foram alterando um pouco o cronograma, por isso que eu falo no plural de portarias, mas o fato é que a régua, né, os limites para a participação desse mercado livre de energia estão sendo reduzidos ano a ano. E a partir do ano que vem, todo o Grupo A já terá possibilidade de migrar para o mercado livre de energia. Isso significa que o seu Antônio, da mercearia lá perto da minha casa, ele vai ter uma nova possibilidade de economizar, né, nas contas de energia através do mercado livre, que pode ser ainda mais potencializado, ou pode ser potencializado, né, para não ser redundante aqui, se ele for um autoprodutor, ou se ele usar de energia solar fotovoltaica, nesse momento que ele fizer a opção pela migração para o mercado livre. Então, a ideia é que a gente esteja preparado, porque 2024, logo ali, é o Grupo A, mas já está em discussão o Grupo B, que deve ser 2026, talvez 2028, já existe toda uma discussão preparando esse mercado. E a gente precisa estar par e passo com esse desenvolvimento para que a gente possa realmente se beneficiar das melhores oportunidades. Só para contextualizar aqueles que têm menos familiaridade com o mercado livre e mercado cativo, trago aqui uma figura bem simples, explicando que hoje quem está no ambiente de contratação livre, mercado cativo, mercado regulado ou ACR,
né? Ele tem lá um leiturista que passa todo mês, tira a leitura de hoje menos a leitura do mês passado é o seu consumo, vezes a tarifa é o que você paga. É um ambiente muito tranquilo de atuação, né? Porém, sem muitas oportunidades, porque você está ali exatamente vinculado a uma tarifa que é definida pela ANEEL. No ambiente de contratação livre, mercado livre ou ACL, a relação com a distribuidora ou com quem faz o transporte da energia se mantém, mas você ganha a oportunidade de discutir quem vai ser o seu supridor de energia elétrica, né? Por quanto tempo, se você vai ter um supridor ou vários supridores para atender às suas necessidades, qual é o preço, qual é o indexador desse preço, quais os serviços acessórios que vêm junto com essa migração para o mercado livre. Então, uma gestora, os aportes de garantia, cada um dos aspectos que tem uma livre negociação no mercado livre, é uma nova oportunidade que surge para quem sai hoje de uma atuação exclusiva na micro e mini geração distribuída e pretende ingressar nesse mercado livre, que pode ser um voo solo, pode ser desenvolvido na própria empresa, ou pode ser desenvolvido através de parcerias com outras empresas que antes já estavam no mercado livre. Então, existem várias oportunidades. Eu trago aqui os últimos 2 slides, prometo, são 2 minutos também, mas são 2 slides que eu tenho assim comigo, carrego eles há mais de 10 anos, desde a época que eu trabalhava na abertura do Mercado Livre. Eu só mudei a figurinha porque eu tirei um print, esse aqui é um print que eu tirei ontem desse site, é um site do Texas, onde já desde lá de 2005, 2006, você podia entrar lá com o seu código, né, com o seu CEP, e escolher quem vai ser o seu supridor, quem vai ser a empresa que vai te faturar, quem vai entregar a conta, se vai vir pelo correio, se vai vir por e-mail, né? Uma série de liberdades que você tem que pode trazer maior economia, maior agilidade, né? E no final das contas o que se busca aí maior aderência às suas necessidades, às necessidades dos seus clientes. Então, a livre contratação de energia e dos serviços acessórios do Mercado Livre, né, estão diretamente correlacionados às democracias mais modernas e às economias mais competitivas. Então, é isso que a gente espera com a abertura do Mercado Livre, com essa aproximação, esse estreitamento entre a GD e o Mercado Livre de energia. O meu último slide é um slide que, bem fora do padrão Absolar, eu peço licença aqui para o Rodrigo Sawai, ele ainda nem tinha visto essa figura, mas é uma figura que eu tenho muito carinho por ela. Como eu disse, carrego ela lá desde 2005, 2006, quando eu falava a respeito do Mercado Livre, que estava começando, que ele só demonstra que existem várias maneiras de se atingir os objetivos. Não existe uma certa ou uma errada. Às vezes você vai num cliente e ele é mais conservador, ele quer escavar, construir uma escada permanente, como a gente vê aí do lado esquerdo da figura. Às vezes tem algum perfil mais inovador, mais acelerado, alguém que quer mais agilidade. Não tem certo, não tem errado, né? A gente só tem que estar preparado para as oportunidades que estão surgindo a partir dessa abertura do mercado. E para mim essa figura é bastante emblemática, que ela mostra aí várias maneiras de se atingir o topo. Então, basta que a gente esteja preparado para oferecer essas oportunidades aos nossos clientes. Eu não vou me alongar mais, mas convido apenas que conheçam os nossos sites, o nosso trabalho, os nossos associados, aqueles que ainda não são associados, que venham somar força conosco, né? Então, temos aí o stand, o Fernando está lá e vai continuar depois do evento para atender, tirar as dúvidas a respeito de quem não é associado e gostaria de associar, contribuir com o nosso trabalho e através do nosso trabalho, também por meio do nosso trabalho, que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do seu negócio. Venham somar força conosco. Vamos agora ouvir então os nossos convidados. Muito obrigado. Para a primeira fala aqui, eu gostaria de convidar o meu xará, Rafael Barreto. O Rafael, que é sócio-diretor da Proton Engenharia. Ele vai trazer aqui aspectos muito interessantes a respeito exatamente desse momento, né, de
de aproximação do mercado regulado, do livre, a importância da gestão. Rafael, a palavra está contigo. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui ao lado de grandes nomes do setor. Agradeço o convite da Absolar para vir aqui comentar sobre esse tema que eu gosto tanto de falar, que é o Mercado Livre, e especificamente aqui hoje sobre as oportunidades para os integradores com a abertura do Mercado Livre, tá? E eu quero começar me apresentando um pouco melhor para vocês, apresentando a minha história. Eu comecei no mercado de energia diretamente já no Mercado Livre, tá? Lá na época 2016, 2017, pouco se comentava sobre o Mercado Livre, né? E a gente ouvia muito falar sobre o potencial de crescimento, que o mercado ia abrir no futuro, e para a gente na época já era uma realidade, né? E a gente chegou lá, comecei a trabalhar com o Mercado Livre, fazia a gestão de um grupo muito grande de shoppings, e logo no começo eu vi que o Mercado Livre era o que eu queria mesmo seguir para a minha vida, fazer minha carreira nisso, porque é um ambiente muito bom de trabalhar, né? Muito colaborativo. As empresas não têm uma competitividade assim. Uma ajuda muito a outra, tanto as gestoras como as comercializadoras. O mercado não vai crescer com uma empresa só, então uma ajuda as outras a subir. Um dia eu posso estar precisando da Econ, da CPFL, e no outro dia aí eles podem estar precisando de mim. Então, é um mercado muito colaborativo, tá? E na época, dentro da empresa, a gente tinha muita liberdade de atuar em todas as frentes da empresa, desde a prospecção de novos clientes, o back-office, que seria o registro dos contratos, a análise de viabilidade, que é a minha parte preferida. Isso deu um conhecimento muito bom para a gente. E a gente, nessa época, como o mercado ainda não era tão desenvolvido, as grandes empresas só olhavam para os grandes consumidores, né? Aqueles que gastavam mais de 300, 400 mil de conta. E elas não davam muita atenção para o pequeno consumidor que podia migrar. Aquele consumidor de 80 mil, né, que geralmente você fazer a gestão no Mercado Livre de um consumidor de 500 mil de conta dá o mesmo trabalho de um consumidor de 80, mas em geral te dá uma remuneração menor. E quando a gente trabalhava lá nessa empresa, a gente acabou que a gente não concordava com algumas visões, que só queriam focar em clientes muito grandes. E aí a gente saiu, abriu nossa própria empresa na época e começou a focar nesses clientes pequenos que eram ignorados pela maioria das empresas. E, enfim, hoje em dia tem mais de 60 clientes. E hoje a gente dá treinamento para comercializadoras e gestores, até porque é muito complicado hoje você achar profissionais qualificados no mercado livre de energia, né? Geralmente tem muita troca entre as empresas. E, enfim. Falando um pouco sobre o assunto do tema de hoje, muito bem iniciado aqui pelo Rafael, a abertura do Mercado Livre é algo que não tem que ser visto como um desafio para os integradores, para quem atua com GD, né? É basicamente mais uma possibilidade de negócio para vocês, né? O Mercado Livre e o Mercado GD podem andar juntos, tá? Cabe a você, consultor, especialista na parte de energia, entender qual que é o melhor para o seu cliente, tá? Essa abertura do Mercado Livre, ela vai ser o Mercado Livre dos consumidores abaixo de 500, que é o que vai acontecer para o ano que vem, vai ser um pouco diferente do que é visto hoje, né? É um mercado diferente do atacadista, ele é um pouco menos burocrático, todas as burocracias e toda a parte mais complicada do Mercado Livre vai ficar na mão da comercializadora varejista. Então, com isso, o processo de migração do Mercado Livre vai ser muito facilitado, né? Inclusive, a maior parte das vendas de Mercado Livre para os consumidores menores é feita de forma muito similar ao de GD, né? Você entrega um desconto garantido para os seus consumidores. Então, até tem uma história de um consumidor nosso, que foi um dos primeiros clientes, que, para exemplificar que, às vezes, a resposta do seu problema está no próprio problema. A gente tinha um cliente que ele usava gerador no horário de ponta, né, igual muitos que são de média tensão,
por causa dos preços da energia no horário de ponta. E aí acabava que ele precisava trabalhar no horário noturno, né? Então ele tinha um turno de noite, e esse turno tinha muitos problemas, quebrava a máquina, não tinha como repor por causa do horário. E aí a gente, fazendo essa análise das contas dele, a gente viu que migrando ele para o Mercado Livre, como um dos benefícios do Mercado Livre é a redução do custo no horário de ponta, a gente viu que, utilizando a energia incentivada, ele poderia trazer o turno noturno para o horário de ponta, pagar menos, ele não tinha mais os adicionais no turno, né? Não precisava mais usar o gerador, e aí ele estava economizando tanto com o Mercado Livre quanto com os encargos, né, noturnos com os funcionários. Então é importante você, quando você vai oferecer para o seu cliente uma solução nova, você primeiro entender o que dói nele ali. Então a gente, como consultor no mercado de energia, vocês integradores, vocês não podem fechar as portas para o Mercado Livre. Antigamente até via mais isso, que tinha uma rixa indireta aí de Mercado Livre e GD, porque era um ou outro. Isso na verdade era uma visão meio errada minha na época, né? Porque o mesmo consumidor não pode estar no Mercado Livre e estar em GD, né? Tem que escolher um ou outro. Só que os problemas que o Mercado Livre resolve, eles não são os mesmos da GD. Cabe a você, consultor de energia, entender as soluções do Mercado Livre, entender as soluções de GD e entregar o que o seu cliente precisa, né? E agora falando só um pouquinho sobre a autoprodução no Mercado Livre, é um tema que geralmente é muito pouco falado, né? Os benefícios dos autoprodutores no Mercado Livre de energia. Até acrescentando um pouco o que o Rafael falou, ele explicou um pouquinho ali sobre o Mercado Livre. Quando você gera energia no Mercado Livre, dependendo da estratégia da empresa, dependendo do perfil de consumo, você pode potencializar a economia do Mercado Livre, né? Então, é difícil você cravar um número de atratividade de uma fotovoltaica no Mercado Livre, por exemplo. Cada caso é um caso, cada empresa tem um perfil de consumo, vai gerar de uma forma, mas o fato é que essa geração fotovoltaica no Mercado Livre pode acabar potencializando sua economia, e dependendo da estratégia, se a empresa tiver um gestor eficiente, que entenda bem sobre o assunto, você pode entregar mais de 65% de economia. Então, quando a conta é bem feita, quando a fatura é bem analisada, quando você tem parceiros sérios, comercializadores sérios ao seu lado, você consegue criar produtos novos. Isso é outra coisa que no Mercado Livre é possível. Os integradores podem, quando forem entregar clientes, levar clientes para os comercializadores, vocês podem desenvolver junto com as comercializadoras um produto novo. A gente já conversou esse ano com mais de 20 comercializadoras que estão desenvolvendo produtos varejistas para entregar no ano que vem. Então, essa abertura do mercado é nova para todo mundo. O mercado está se organizando ainda, está organizando produtos para ver como é que vai ser. Então, vocês podem fazer parte dessa criação de produtos para o Mercado Livre também. Então, uma vez que você tem interesse de trazer clientes para o Mercado Livre, fazer parcerias com gestoras, comercializadoras, varejistas, ou até se capacitar mesmo para abrir sua própria gestora ou comercializadora, agora é o momento, tá, de se juntar com parceiros sérios no mercado e que podem te ajudar a chegar no resultado que você quer. Tá? Obrigado. Obrigado, Rafael. Eu convido agora a Ana Carla, ela é diretora de regulação da Comerc, para trazer um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de história aqui para a gente, de números, sobre a abertura do mercado, oportunidades. Bom dia a todos e todas. Agradeço inicialmente ao Rodrigo Sawaia pelo convite de participar desse meeting. E boa tarde também aos meus colegas painelistas. Bom, você pode passar aqui para eu. Eu trouxe uma apresentação aqui de apoio para a gente conversar então um pouco sobre o contexto de mercado e soluções para esse mercado, né? Como o Rafael bem disse, né? Bom,
Hoje, o mercado, ele, em termos de carga, né, ele é dividido entre 36% já no Mercado Livre, já tendo a opção de escolha dos seus fornecedores, e 67% dessa carga ainda está no mercado cativo, né, sendo atendido diretamente pelas distribuidoras ou, como a gente vai ver daqui a pouco, já escolhendo de alguma forma o seu suprimento por meio da geração distribuída. Quando a gente então sai da carga e vai para unidades consumidoras, aí a gente vê que o Mercado Livre é muito pequenininho ainda, né, em termos dessas unidades, né? Então, de cerca de 90 milhões de unidades consumidoras que hoje existem no país, só cerca de 30 mil unidades é que acessam esse Mercado Livre. O restante continua como cativo, e dos que estão no cativo, só cerca, um pouco mais de 2 milhões, né, de unidades consumidoras é que já participam do sistema de compensação decorrente da geração distribuída. Bom, e aí dando um foco na alta tensão, né, como o Rafael também comentou, a partir de 1º de janeiro de 2024, então o Mercado Livre passa a ser acessível a todos os consumidores que acessam o Grupo A, que acessam a distribuidora pelo Grupo A, que é a alta e média tensão. Bom, desses consumidores, as unidades consumidoras que estão nessa alta tensão são cerca de 170 mil unidades, e das quais, hoje, 80 mil já acessam também a GD. É um número bem impressionante quando a gente sempre tem ouvido falar, né, os números, a abertura de mercado vai trazer um potencial de tem números de 150, 170 mil unidades para esse Mercado Livre, mas 80 mil já estão exercendo essa opção de suprimento via geração distribuída. Talvez porque hoje seja a única opção para elas. A partir do ano que vem não será a única, mas não significa que, como já dito aqui, uma coisa exclua a outra. Então, há uma gama de opções. Nesse sentido, né, a Comerc desenvolveu também uma série de verticais de negócios e uma série de soluções para atender a todos os consumidores que estão no mercado. Esse quadrinho aqui resume bem, né, hoje como a gente atua na Comerc, na oferta de soluções. Então, a gente parte, né, da divisão do ambiente cativo e do ambiente livre, dividindo mais ou menos em função do porte da carga, e só fazendo uma ressalva que essa carga de 60 MWh e 1.500 MWh mês são apenas referências, porque, como eu vou comentar um pouquinho à frente, é muito caso a caso do cliente. Mas nessa referência, nesse ponto de partida de estudos, nessa divisão, então, a gente tem 2 tipos de atendimento, na verdade 3, né? Que é a geração distribuída, a autoprodução e o consumidor como um todo. Na geração distribuída, a gente tem a modalidade de geração compartilhada, hoje bastante atuante aqui no estado de Minas Gerais, por meio da empresa Solva Galume, que é uma gestora de gestão compartilhada, de geração distribuída compartilhada, e a gente também está atuando já no Paraná, na região da Copel. E a gente, a depender da carga, faz estudos para que haja, né, então, uma solução do autoconsumo local ou remoto. Né? E aqui, por exemplo, é um exemplo real do que o Rafael comentou, que tem clientes que nos procuram e a gente faz toda uma avaliação consultiva do tipo de carga daquele cliente e chegando numa solução para ele de, eventualmente, construir uma planta própria dentro do seu próprio terreno ou num terreno em uma outra localização. E a gente tem uma lista de fornecedores de equipamentos, de APCs, para poder, então, fazer a construção dessa planta.
Não é a Comerc que faz, por exemplo, ela faz todo o suporte consultivo para esse cliente que busca essa solução. Na autoprodução, aí já são cargas um pouquinho maiores, mas, no fim, acaba sendo algo muito parecido com o que a GD faz, né? Porque, no fim, está sendo avaliado a construção de uma usina para suprir a carga daquele cliente. Ele tendo a titularidade, né? Ou seja, ele sendo dono ou autorizado, né, a explorar aquele ativo de geração diretamente, ou um terceiro construindo a planta para ele, e ele fazendo o aluguel, né, o arrendamento dessa planta, ou ainda numa outra modalidade, né, chamada de SPS, Sociedade de Propósito Específico, que aqui eu não vou detalhar, né, eu acho que até nesse evento que você comentou que vai ser falado mais de Mercado Livre, acho que aí dá para aprofundar um pouco mais todas essas modalidades, mas é uma sociedade, né, uma empresa, uma sociedade que é criada especificamente para desenvolver e operar um ativo de geração, e esse consumidor entra na sociedade. Então, quem é o dono, né, do ativo de geração é essa SPS, a empresa, e tem como um desses sócios que compõe essa empresa um consumidor que tem o interesse de gerar para si mesmo. E quando a gente coloca ali um modelo de consumidor, aí aqui sim a gente está falando de mercado livre, né, com ele não querendo fazer nenhum investimento em nenhuma planta, ou não querendo arrendar, e comprando, então, a energia diretamente de um gerador ou de um comercializador. Mas, mesmo assim, não é uma solução excludente. Então, a gente tem clientes que têm parte do seu suprimento com autoprodução, parte do seu suprimento com PPA, Power Purchase Agreement, é o contrato de energia, né? No livre, e com unidades menores fazem GD. Então, o único cliente ele pode ter, para unidades consumidoras diferentes, diversas soluções a serem aplicadas. E aí, a forma, né, da economia que esse consumidor observa também vai depender dessa solução. Então, na geração distribuída, é um desconto na fatura, a contabilização dos créditos, que no caso aqui da GD, esses créditos podem ser acumulados por 5 anos. Já na autoprodução, existem alguns benefícios, como desconto no fio, na tarifa de uso, né, da distribuidora, o não pagamento de diversos encargos setoriais, mas ele não tem esses créditos válidos por 5 anos. Né? É uma contabilização que ocorre mês a mês. Então, é visto quanto que ele consumiu, quanto que ele gerou, e aí tudo se liquida ou se resolve naquele mês que foi contabilizado. E o PPA, o contrato de energia, é uma curva de preço. Né? O consumidor paga por aquela energia que está sendo comprada. E o modelo, então, na geração distribuída, para as cargas menores, a gente atua na GD compartilhada, como eu falei, por meio da Solvagalume. Nas duas modalidades de autoconsumo local ou remoto, ou usina própria, como a APE, aqui é um trabalho que a gente faz consultivo, e que aí a gente, como eu falei, a gente estuda o cliente e avalia qual é a melhor solução para ele, e aí a gente tem uma lista de fornecedores para desenvolver esses parques. Já no modelo de APE, de arrendamento OSPE, aí nós é que fazemos, nós é que construímos as usinas e nós fazemos a gestão desse cliente. E aí a gente atua por meio da Comerc Renew. E o consumidor, no fim, se ele quiser comprar um contrato de energia, então a gente tem a comercializadora, que é a Comerc Trade. Bom, e aí, como eu comentei, né, no fim, o que a gente desenvolve é um algoritmo de decisão. Né? A gente olha diversas variáveis do cliente, entende com ele também o que ele quer priorizar, e aí a gente faz uma avaliação, né, de valor presente do investimento, quer dizer, quanto que de resultado
aquela nova modalidade de suprimento de energia elétrica vai trazer para ele de economia, faz avaliação técnica, faz uma avaliação de sustentabilidade, porque hoje a gente vê muitos clientes que, por mais que eventualmente uma energia renovável seja talvez um pouco mais cara do que uma energia convencional, mas uma energia, né, de uma hidrelétrica, por exemplo, que também é renovável, mas não dá um desconto no fio, né? Mas ele até prefere ele mesmo investir no próprio sistema dele para demonstrar, né, de forma mais factível que ele está contribuindo para a descarbonização, que ele tem boas práticas de ESG, né? Então, é um aspecto que a gente avalia junto com o cliente também. E aí faz todo o contorno, né, da regulação setorial, né? Esse é um ambiente que é bastante regulado, com muitas regras, e também uma análise do investimento que precisa ser feito. E aí a gente chega em alguma dessas soluções. Vai ser uma geração distribuída, vai ser por geração compartilhada, por autoconsumo remoto. Não, a gente vai partir para o modelo de autoprodução, ou a gente vai partir para o modelo de compra de energia no mercado livre. Então, tem várias opções e elas precisam ser bem estudadas e bem adequadas para cada tipo de cliente e para cada unidade consumidora. E o mais importante, né, a Comerc faz tudo isso com energia solar fotovoltaica. A gente até tem participação em usinas eólicas também, mas toda essa solução aqui é praticamente integral com energia solar fotovoltaica. Bom, e por fim, o que eu gostaria de dizer é com relação, então, ao futuro, né, e aos modelos de negócios e soluções que vão sendo desenvolvidas, existem alguns pontos de atenção regulatórios. O primeiro deles são os sandbox tarifários, que na verdade, uma discussão sobre a estrutura das tarifas das distribuidoras, que vai afetar todos esses modelos de negócio. Algumas restrições regulatórias ao modelo de autoprodução, principalmente nesse modelo que eu comentei, de sociedade de propósito específico, que está em discussão desde o ano passado. A discussão dos custos e benefícios da geração distribuída, né, que a gente aguarda aí até julho desse ano, mas a gente acha, esse é o prazo legal, mas a gente acha que não vai ser cumprido. E também um momento, né, conjuntural que estamos passando de um aumento do CAPEX, né, do valor dos investimentos, dos equipamentos, do câmbio, o nosso próprio momento macroeconômico, né, de juros elevados, e um momento sobre a oferta de energia que tende a fazer, então, os preços de contratos, né, no mercado livre ficarem mais baixos. Então, minha mensagem final, a gente vive num ambiente muito complexo, muito regulado, mas com muitas oportunidades, e que a energia solar fotovoltaica certamente vai ter uma boa solução para todos os clientes de todos os portes. Obrigada. Obrigado, Ana. Gostaria de passar a palavra agora para o CEO do Grupo MGO, Rodrigo Guedes. Rodrigo, por favor. Isso. Boa tarde a todos, a todas. Parabenizar a Absolar pelo evento. Realmente está maravilhoso essa tarde passando com vocês aqui, os meus colegas, concorrentes em alguns momentos, né, mas faz parte. Eu acho que a gente sempre vai ser parceiros em tudo. Eu acho que o mercado tem espaço para todo mundo, né, pessoal? A gente tem que falar um pouco sobre isso, né? A gente fez uma apresentação um pouco sobre o nosso grupo. Vamos falar um pouco da nossa visão de mercado. Primeiramente, queria dizer que somos mineiros, agradecer a presença dos mineiros, né? Com muito orgulho estamos aqui na nossa terrinha, nesse fórum, um estado maravilhoso, um estado em crescimento, e dizer que hoje, como líderes aqui no nosso segmento e no nosso estado, a gente está totalmente à disposição de todos os players e stakeholders que estiverem com qualquer dúvida, necessidade, as portas estão abertas, tá, pessoal? Ficamos em Belo Horizonte, apesar de termos escritórios em Goiânia, Tocantins, Maceió, mas somos mineiros aí com muito orgulho, igual grande parte de vocês. Viu?
Passando um pouco das unidades de negócio nossas, rapidamente, nós somos gestores, assim como o Rafael, assim como a Econ, assim como a Comerc, né? A Proton, né, Rafael? E por meio da CELS e a Grid, são duas gestoras regionais. A gente faz gestão de cerca de 800 megamédio, né? A gente é muito forte aqui em Minas Gerais e Centro-Oeste, que é as nossas praças, né? A gente tem a nossa comercializadora, que é a B2R, que é uma trading, que agora passará a ser uma comercializadora varejista, muito para atender esses anseios e necessidades dos nossos clientes. Eu estou aqui com a Thaís, que é a nossa líder comercial, sempre tem que estar acompanhado, né? Bem acompanhado, né, Rafael? Senão a gente esquece, né? A Thaís me lembrou uma coisa fantástica, né? Os últimos anos, vamos dizer, que a gente está na nossa organização, na nossa companhia, vou fazer 10 anos, a gente tinha uma frustração muito grande de não conseguir atender uma faixa de clientes que a Thaís chama de nem-nem, né? Em Minas Gerais a gente gosta de falar isso, viu, pessoal? Nem-nem é nem Mercado Livre, nem GD. Então a gente ficou com uma grande massa de clientes represados, onde a gente não atendia nem na gestora, nem na comercializadora. Isso criava uma ansiedade muito grande. E eu acredito que para os integradores do mercado solar, algo similar também acontecia, porque aquele cliente do grupo A que não conseguia ser atendido, né? Eu acho que o varejista vem muito para isso. A gente falou um pouco dos desafios, um pouco de futuro que o varejo vai proporcionar nessa abertura, mas o mais importante é o empoderamento do cliente, né? A gente tem que atender o cliente nas suas necessidades. Mudar um pouco o mindset, eu acho, das companhias, que já vem mudando muito com a Comerc, com a Econ, com a Proton, com outros concorrentes nossos parceiros, que quem demanda o produto é o cliente. E isso não é, eu venho do mercado lá dos inícios dos anos 2000, final dos anos 90. Era outro tipo de mercado, né? Então, salientando muito isso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Na questão de geração, na BRA Renováveis, nós somos geradores solares, a gente tem usinas de geração compartilhada, nosso pipeline vai chegar a 100 megapico até 2026, já estamos com 12 megapico instalados, em franca construção, focando sempre na nossa área de atuação, tá, pessoal, que é Minas Gerais e Centro-Oeste, né? Como um bom mineiro, eu não vou deixar de investir no meu estado. E todo mundo que aqui é integrador também, por favor, estou à disposição de vocês, acabando aqui o painel para a gente conversar, para a gente fazer negócio, que isso que é importante aqui no nosso estado. Na parte de tecnologia, a SGE é um spin-off nosso de tecnologia. Hoje a gente exporta toda a parte nossa de softwares e automação de processos para gestão, geração distribuída. Por exemplo, você que é integrador e tem pequenas usinas, isso acontece muito aqui em Minas, né? Normalmente os integradores são os que mais ganham dinheiro, porque eles fazem aquelas usininhas de 75 sem demanda contratada. Então a gente está à disposição, que a gente arrenda muitas usinas também, tá? A gente tem 25 megapico arrendados de usinas, então a gente está à disposição de vocês, quem quiser bater um papo, disponibilizar o software e a ferramenta para vocês utilizarem, questão de billing, de cobrança, enfim, toda a gestão de créditos, balanço energético, está à disposição de vocês. Falando um pouco da companhia, né? A gente está em todas as verticais de negócio praticamente. Em geração centralizada, a gente tem também uma joint venture com um parque eólico, com um grande gerador local. A gente quer atender nossos clientes em todas as soluções, isso que é importante. Falando um pouco desse painel, qual que é o grande desafio para o ano de 2024 adiante com a abertura de mercado? A gente acredita que as oportunidades que a geração distribuída e geração centralizada, vamos dizer assim, né, no mercado livre de energia, que antes não eram capturadas, elas passarão a se encontrar. Igual o Rafael colocou bem na primeira fala, né, Rafael? Você falou muito a questão de 2026 ou 2028, da abertura total até o grupo B. Então, pessoal, a gente tem que colocar na cabeça que o Mercado Livre não é concorrente da geração distribuída. Nós somos co-irmãos e nós vamos nos encontrar. A questão do tempo que a gente vai se encontrar já está acontecendo, já é algo irreversível, né? E eu acredito que tem negócio para todos, né? Falando um pouco da nossa companhia, por exemplo, quero trazer alguns cases mais à frente, mas focando nesse slide, a gente pensa muito nos nossos clientes, tá? No início, muitos clientes nossos, igual o Rafael da Proton colocou bem, optavam pelo mercado livre de energia, representação, gestão,
aquele produto de gestão clássico que a gente executa há quase 10 anos, né? E a gente sempre executou esse tipo de negócio para clientes acima de 500 kW, certo? Com esse cronograma de abertura de mercado, a companhia vai passar a atuar nesses, como diz a Thaís, né? Os clientes nem. Esses clientes que a gente atende, que estão represados, grandes grupos econômicos que necessitam já fazer essa migração imediata. Eu acho que não cabe a mim falar muito agora sobre os desafios e melhorias na regulação e os riscos que podem ocorrer, mas o que a gente quer hoje falar com vocês é de crescimento. O Mercado Livre ele vem crescendo exponencialmente, já falamos muito sobre isso nesse painel, vai continuar crescendo, acima de 500 kW ainda tem cerca de 69 mil unidades consumidoras para migrar. Para vocês no mercado solar, está acontecendo um fenômeno muito interessante nos últimos 12 meses. Clientes do nosso grupo, da companhia que a gente atende, estão com meta de descarbonização, estão com meta de execução de autoprodução. Então, muitos clientes já estão no Mercado Livre e querem ter uma geração solar, não só por uma questão econômica, a gente bate muito na tecla do econômico, mas em alguns casos, companhias de capital aberto, companhias que fazem funding internacional, onde necessitam fazer um aprimoramento da sua estrutura de ESG, está necessitando desse tipo de negócio. Então, a gente está vendo muito essa tendência, a gente vem atendendo nossos clientes nessa demanda, fizemos migrações e negócios para clientes que estão fazendo a autoprodução própria para atender esses índices e indicadores necessários, né? Alguns dados, né, que a gente trouxe da Bracel, a gente é um dos associados da Bracel, Associação Brasileira de Comercializadores, todo mundo aqui conhece, né? Estou vendo o pessoal da Electron ali também, né? Grandes parceiros também. Então, assim, o que eu quero dizer é que o mercado é irreversível, ele vai continuar crescendo e no varejo agora vai se abrir uma nova camada, um novo oceano azul que tem espaço para todo mundo. Lembrando que GD e Mercado Livre, na nossa visão, vão se encontrar no mercado no pouco tempo, no pouco espaço de tempo. Continuando a apresentação, a questão dos agentes, né? Eu acho que está todo mundo aqui muito bem enraizado com o conceito. Umas questões de tendências que a gente traz aqui de autoprodução, eu estou falando muito sobre isso porque vai muito em linha com o fórum que nós estamos, né? A autoprodução hoje é uma realidade dos nossos clientes, e acredito que o aumento desse tipo de negócio vai ser exponencial para os próximos anos, tá, pessoal? Então, acho que vale a pena investir, não só para as indústrias gigantes, mas indústrias de médio porte estão começando a ter essa sensibilidade, essa necessidade de investimento. A gente colocou um step by step aqui sobre autoprodução, não vou mentir para vocês não, apanhamos bastante na hora de migrar, né, Thaís? Todo o nosso time, são mais de 70 executivos hoje no grupo, grande maioria engenheiros, só que era algo novo para nós, apanhamos muito nos últimos 2, 3 anos, pegamos macete, né? Acho que agora já entramos já em voo de cruzeiro para os novos clientes, mas tem um rito para ser executado que necessita um pouco de atenção, né? Na questão de adequação do relógio, na questão da habilitação técnica na CCE, isso é importante dizer, né? Mas eu gostei muito da fala do Rafael, a questão de treinamentos da Proton. Vocês que são integradores, vocês que são empresários do setor solar, vocês podem investir na parte de autoprodução. Vocês podem aprender a fazer uma representação, né, Rafael? Isso é extremamente plausível. Rafael é professor, viu? No final ele vai deixar o cartão dele para fazer as aulas, né, Rafael, para o pessoal aí. Mas todo mundo aprende, a gente também aprendeu, a gente saiu do zero. Isso que eu quero dizer para vocês, essa questão do slide, né? Hoje a gente atende mais de 5 mil clientes no Brasil, ok? Grande parte na geração distribuída, óbvio, que é a grande massa, mas vocês têm tudo para aprender e fazer uma venda com uma representação na CCE. Eu vi casos, só para finalizar um pouco desse slide, de clientes que estavam no Mercado Livre, fizeram uma instalação solar no telhado para fazer uma autoprodução sem estar modelado para isso, sem fazer a habilitação técnica necessária. Isso que é o problema, né? Aí gera-se um problema, você quer uma solução, depois você gera um problema, aí o cliente chega para nós e fala, né, agora temos que resolver. E as coisas, tudo tem um rito, né? Tem um tempo, tem um processo que tem que ser realizado para
conclusão do negócio, não se perde esse dinheiro, né? Isso é importante dizer. E vi casos também de clientes nossos, pouquíssimos, mas posso citar um caso que estava no Mercado Livre, quis voltar para a geração distribuída para utilizar a questão dos benefícios da GD, de crédito, etc. Então a gente acompanha de tudo, né? O que é importante é fazer conta, eu acho que isso que a gente sempre salienta. Varejista, não vou falar muito, eu acho que a gente já bateu muito nessa tecla, né? Esse é só um slide, uma imagem da CCI que a gente acompanha bastante, né? É a tendência do futuro próximo. As questões das aberturas, falamos muito sobre isso, a nossa visão é irreversível. Estava conversando com o Rodrigo da Bessolar agora há pouco, né, Rodrigo? Que tem que se abrir, né? Que a gente já vendeu tanto, o pessoal Decon até me olhou branco ali, que se voltar a gente vai ter problema, né? Acho que nem pode não voltar. Agora é irreversível, a gente tem que ir com tudo e vai dar tudo certo, né? Algumas questões da diferenciação entre varejista e atacadista, eu acho que tem mercado para todo mundo, tá, pessoal? Isso que é importante dizer. Questões de penalidades, contribuições associativas, benefícios, não vou entrar muito em detalhes. Eu quero dizer que o mercado vai passar por uma segmentação e as oportunidades vão estar aí. Finalizando meu tempo, né? Falei um pouco sobre a questão de mercado e principalmente das oportunidades que o Mercado Livre e a geração distribuída vão ter, né? Para finalizar, pessoal, minha fala, nós como uma companhia integrada, nós estamos em Mercado Livre, geração distribuída e também no varejista agora, né? A gente enxerga que todos os mercados têm seus riscos, todos têm suas oportunidades, seus ganhos e suas perdas. Não existe campeão em tudo, né? Quando você é empresário e começa a fazer multi-investimentos, você começa a enxergar quais são os pontos fortes e fracos de cada negócio. O que eu acho mais importante é que profissionais da energia solar têm que enxergar o Mercado Livre hoje como uma oportunidade de monetização. Tem que se enxergar como oportunidades de se fazer investimentos e buscar novas fontes de recursos. Geração distribuída, hoje a gente está investindo muito em grandes fazendas. A gente sabe que vai ter ainda mais anos pela frente, né? Mais investimentos serem realizados, só que a grande massa de investimento que está sendo feito no Brasil hoje e o que ainda pode ser feito nos próximos anos, tem que se ter muita atenção. Grandes companhias internacionais estão se embarcando no Brasil agora, desembarcando para fazer investimentos maciços, tá, pessoal? Antigamente, quando eu comecei no mercado, isso daí, né, depois saindo de uma companhia aqui mineira, né, de construtora grande mineira que todo mundo conhece, saí daqui e fui construir a hidrelétrica, né, Belo Monte, Santo Antônio, Angra 3. Naquela época a gente falava de energia solar e de energia eólica como algo praticamente inviável, né? Que não tinha possibilidade de se realizar pelo CAPEX versus retorno, análise de TIR e VPL, sendo bem claro. O tempo passa, as coisas mudam, e eu acho que o recado que eu queria deixar para vocês é esse, né? Ficar atento a todas as oportunidades. Então, o Mercado Livre vai ter muita oportunidade, espero que vocês tenham aproveitado o painel e agradecer a presença de todos, e principalmente aos mineiros aí, seguirmos firmes, né? A gente não está, parece que a gente saiu do topo aí de geração solar, o Rodrigo deu uma saída aqui, eu até perguntar para ele, sempre lideramos, a gente tem que voltar a liderar, viu, Rafael? Porque mineiro gosta de ficar em primeiro lugar, a gente não nasceu para ficar em segundo não, viu? Agradecer vocês aí, parabéns e boa tarde para todo mundo, pessoal. Muito obrigado, Rodrigo. Para concluir aqui as falas do nosso painel, eu passo a palavra agora para o Head Comercial da Econ, Thiago Oliveira. Bom dia a todos, prazer aqui estar representando a Econ. Também essa parceria que a Econ junto à Bessolar, nós temos aí a longa data. Eu vou tentar ser breve, eu fiquei com a difícil missão aqui de ser o último a bater um papo aqui com vocês. Prometo ser breve e prometo que a notícia também ela é boa. Vou tentar não ser redundante aqui com boa parte da apresentação que o pessoal aqui já discutiu. Só apresentar para vocês um pouquinho de quem é a Econ, não vou passar por nem item aí, item aqui, mas a Econ é uma pioneira do mercado livre de energia, principalmente. Uma empresa que foi fundada em 2002, então recentemente completamos aí 20 anos de história. Desde 2005, a gente é consolidada como uma das maiores empresas de comercialização, do setor elétrico.
Temos uma área de negócio que é a gestão de gás natural, né? A gente também está se preparando para essa abertura desse mercado de gás, assim como de energia. Temos uma usina solar no Chile, na cidade de Tiú-Tiú. Não tem nenhuma relação com a operação no Brasil, mas foi um movimento estratégico para a empresa. E mais recentemente, a partir de 2016 até basicamente a atualidade, muito focado no desenvolvimento de geração renovável, usinas fotovoltaicas, novos projetos. E aqui já começa um pouco da nossa sinergia de negócios aí. Atualmente a Econ conta, né, com todas as soluções que vocês estão vendo aí, né? O nosso foco principal é muito linkado com o mercado livre de energia. Na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a abertura do mercado aí projetada, como todo mundo já comentou, a partir de 24 e o que a Econ está fazendo para se preparar para isso. Mas temos também as soluções, né, em GD, em autoprodução, né, investimentos em ativos, também é um foco interessante que a gente tem visto. A parte de renováveis, né, as acreditações nas práticas de ESG, então nós também temos essas soluções. Aí com toda a sua trajetória aí já gerenciou mais de R$1 bilhão de contratos de energia. Hoje temos mais ou menos 700 clientes gerenciados pela Econ. Mais de 2.000 empresas já foram nossas clientes e nos últimos 5 anos aí já trouxemos mais de R$2 bilhões de economia. Bom, aqui entra um pouquinho do negócio, né? Todo mundo fala de o que é o Mercado Livre, né? Que é muito bonito, mas o que é esse negócio? Então, só para deixar todo mundo na mesma página aqui, a gente tem hoje, né? Eu vou tentar resumidamente explicar aqui, uma malha de distribuição e transmissão de energia que permite que uma usina eólica lá do Nordeste, ou uma usina solar aqui em Minas, consiga transportar, né, e fazer com que essa energia chegue ao consumidor no Sul, no Norte, no Nordeste. E isso é feito através de um contrato bilateral. Então, basicamente, eu faço uma analogia aqui ao frete, né? Então, a gente, quando paga uma conta de energia, a gente paga basicamente ali 2 componentes, né? O frete, né, pelo transporte da energia até as nossas casas, as nossas indústrias, né, as nossas empresas, e a própria energia elétrica dita. No Mercado Livre, você continua pagando essas 2 componentes, mas para empresas distintas. Você continua pagando para a distribuidora pelo uso da rede, e a energia você pactua um contrato bilateral diretamente com um fornecedor. Você consegue escolher a fonte, o momento, né, o preço, o tempo desse contrato, então ele é um contrato amplamente negociado. Trago aqui algumas informações de 2022, acho que a Ana também trouxe uma informação que é super relevante, né? Quando a gente olha a matriz elétrica do Brasil ainda, ela é predominantemente hídrica, com a solar, com a eólica entrando na matriz, a gente tem visto cada vez esse achatamento da dependência das chuvas, mas ainda assim a gente depende muito delas, né? O consumo, né, a gente vê muito centralizado no Sudeste e no Nordeste principalmente, né? Na região Sul e Nordeste e Norte, perdão, um pouco menos. Quando a gente olha em termos de carga, né, consumo do setor, esse mercado de energia a figura dele já existe desde 95, como o Rafael trouxe aqui no início do bate-papo, começando com grandes clientes. Então, quando a gente olha para o tamanho de consumo, a gente está falando de basicamente quase 40% já transita nesse ambiente livre. Entretanto, quando a gente olha pelo número de unidades, é um número pouquíssimo expressivo, né? Então, a gente está olhando no universo de 92 milhões de consumidores, né? Temos mais ou menos 31 mil unidades livres, então representa ainda muito pouco o mercado. Aqui, esse eletrocardiograma, a relação, né, ela é basicamente inversamente proporcional. A linha pontilhada, mais escura que vocês estão vendo ali, é basicamente o nível de reservatório, né, a disponibilidade de água que a gente tem para gerar energia de fontes hídricas. Em amarelo é o preço da energia, né, para aquele momento. Então, vocês veem, enquanto a gente tem um aumento da disponibilidade de chuva, o preço cai, né? E o inverso é verdadeiro, né? Então, quando a gente tem o acionamento, né, a falta de água e com isso o acionamento das usinas termoelétricas que custam caro, a gente em casa, ou quem está no mercado cativo sente a dor da bandeira tarifária, né?
esse preço ele dispara. E ele dispara basicamente por dois fatores, né? O primeiro e principal é algumas questões conjunturais, né? Relação de carga e disponibilidade de geração, efeitos políticos, efeito do câmbio, né? Então são efeitos que eu chamo aqui de conjunturais. E outro fator que aí afeta mais os preços de longo prazo são fatores estruturais, né? Como as novas fontes de geração, né? O preço da energia, o custo do capital no tempo, etc. A Abracel há muito tempo já pratica essa pesquisa, né? Então todo mundo sabe que paga caro por energia, mas ninguém sabe o que pode fazer para reduzir esse custo. Então destaco principalmente que 80% dos consumidores entrevistados desejariam comprar ou escolher qual é o seu fornecedor. E aí a gente vem muito de encontro a essa possibilidade, a essa abertura aí do mercado. Esse gráfico já foi apresentado. Acho que o Rodrigo trouxe bem essa evolução, a Ana também, então não vou me estender aqui, mas realmente o mercado ele é uma realidade, ele é um mercado que está em ascensão, tem ainda um espaço, e quando a gente olha para 2024, esse espaço ele é enorme. Quais são os benefícios, né, de quem migra? Claramente a primeira busca é por reduzir o custo, né? Entretanto, tem outros benefícios, como eu comentei, sobre a liberdade da negociação. Você tem uma previsão, né? Você garante o preço da energia pelos próximos 2, 3, 5 ou 10 anos. Não tem o impacto da bandeira, você consegue certificar que a energia que você está comprando ela é de uma fonte renovável, né? Sustentável. E o preço de energia, como o Rafael também comentou aqui, né? Trouxe um case até de uma mudança de turno de trabalho, aí o preço de energia ele é o mesmo no horário de ponta ou fora de ponta. No dia 27 de setembro do ano passado, teve a portaria número 50 do Ministério de Minas e Energia que oficializa a abertura do mercado livre para todo o Grupo A a partir de janeiro de 2024. Né? E aí a gente está falando, né, até hoje, a gente falava de consumidores com uma demanda contratada de 500 kW. A partir de 2024, desde que esteja no Grupo A, esses caras poderão já migrar para o Mercado Livre. Né? Então, a marcenaria vai poder migrar para o Mercado Livre, aí, com faturas de 5, 10 mil reais. Esses caras, a partir de 24, em algum momento, poderão acessar também esse mercado. E aqui a gente começa a trazer um pouco da proximidade dos nossos mercados. Né? Realmente existia muito esse mito de que a concorrência entre Mercado Livre e GD era uma coisa ruim, né? E mostro para vocês aqui que não, né? Na verdade são produtos complementares e hoje a gente se depara muito com clientes que têm as duas alternativas na mão. E principalmente o pessoal que é integrador aqui, né, já com certeza se deparou com um caso desse. Bate na porta do cara, o cara está na alta tensão, às vezes inviabiliza o projeto porque o payback é muito longo ou porque o imóvel é alocado, acontece muito, não tem espaço físico para colocar esses painéis solares aí em cima de um telhado, não tem até a própria infraestrutura. E também algumas questões em relação à demanda contratada, né? Você abate o consumo, mas você precisa contratar uma demanda suficiente para injetar energia na rede, se for o caso. E aí acaba inviabilizando o negócio, o cara fecha a porta e o integrador volta para casa, enfim. E aí a gente pensando nisso, a gente desenvolveu na Econ um programa aí de agente Econ, né? Que é justamente ter próximo esses parceiros para que ele tenha um produto adicional, né? Podendo ofertar para esse cliente que inviabilizou uma usina fotovoltaica, por exemplo, a migração para o Mercado Livre. Né? E aqui eu trago para vocês um pouco desse universo. Né? A gente está falando de um potencial aí de basicamente 220 mil novos clientes. Desses 220, mais ou menos uns 50 mil ainda tem o requisito hoje para migrar. Então, já poderiam estar no Mercado Livre, mas por algum motivo não estão. Então, estamos falando de um universo aí de quase 180 mil potenciais clientes que poderiam acessar o Mercado Livre em 2024. Né? E o universo, né, com a possibilidade de abertura do mercado total aí a partir de 2026 ou 2028, para todo mundo, até a gente em casa poder escolher a nossa energia, você tem essas soluções aí disponíveis. Né? Você tem a autoprodução, tem a GD e tem o Mercado Livre. E aí se fala muito, né, o que é esse mercado. Né? Então, até agora, temos um perfil aí de hoje, 50 mil potenciais clientes livres, como eu já comentei,
a partir do ano que vem, aí, na ordem de 200 mil unidades consumidoras. E aqui eu trago um case interessante, que é o benchmark aqui de Portugal. O Rafael trouxe o caso do Texas, né, Rafael? E trago aqui o case de Portugal. Então, são mercados que a gente vê fora, né, em outros vários países, muitos consumidores já são totalmente livres, né? Esses dias eu li um artigo que o próprio eletrodoméstico faz a compra da energia, está conectado no grid e ele mesmo escolhe, dependendo da tua rotina, ele mesmo vai lá e compra energia naquele momento, naquela hora do fornecedor que estiver ofertando energia mais barato. Achei super interessante, isso mostra inclusive a maturidade desse mercado livre fora do Brasil. A gente tem um potencial muito grande, mas a gente está ainda engatinhando, né? Tem algumas questões aí regulatórias que precisam ser resolvidas, mas acho que a gente tem um potencial muito grande na mão, principalmente no que tange a nossa diversidade de geração de energia. Por fim, o tempo já está acabando ali, mas queria deixar aqui o convite para todos, né, os integradores aí, conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto que a Econ está desenvolvendo. Hoje a gente tem um piloto de algumas pessoas e que está fluindo super bem, né, que é realmente essa sinergia, né, de ter um produto adicional ao seu, né, e poder oferecer uma solução. O colega ali, o Rodrigo comentou, né, acho que quem define produto hoje é cliente, né, não é mais nem a Econ, nem Croton, nem Comerc e nenhuma outra empresa. Então a gente acaba tendo que se adequar a essas necessidades. Então esse foi um dos grandes motivos da gente ter criado essa proximidade aí de quem é os integradores. Sendo assim, termino aqui. Obrigado a todos aí. Qualquer dúvida, a gente fica à disposição, todos os meus contatos aqui, e vai ser um prazer também esclarecer alguma dúvida e ficar à disposição de todos. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu queria primeiramente parabenizar todos os companheiros aqui de palco. Eu sei que o evento já extrapolou um pouco do tempo que foi inicialmente programado, mas eu queria não perder a oportunidade de ter um pouquinho mais de debate em torno dos temas que foram trazidos aqui. Eu recebi algumas perguntas, eu vou tentar sintetizar aqui ou compilar para que a gente possa comentar. Eu vou colocar de uma maneira mais geral e depois eu passo para que cada um vá comentando, tentando ser mais célere. Eu vi que eu gostaria que o Rafael falasse um pouquinho mais, explorasse um pouquinho mais para o nosso público a respeito dessas oportunidades de desenvolvimento, né, capacitação das próprias empresas para atuar no mercado livre e também compartilhar uma visão daquelas empresas que eventualmente não tenham interesse, né, ou ainda não despertaram, não têm aí a intenção de atuar diretamente, quais os tipos de solução que eles podem buscar para estar atendendo esse mercado. Tá? Acho que eu vou fazer uma para cada um. Perfeito. Atualmente a gente vê duas maneiras das empresas atuarem dessa forma. A primeira maneira seria por meio de parcerias, como o Thiago falou, a Econ e outras comercializadoras têm esse projeto de parceria com integradores ou consultores em geral, e por meio dessas parcerias os consultores levam clientes para as comercializadoras e são remunerados por isso de forma negociada, tá, entre a comercializadora varejista e o consumidor. A outra forma é a empresa que quer ingressar nesse mercado abre uma comercializadora ou compra uma comercializadora, que não é algo tão barato, e contrata profissionais especializados ou capacita seus próprios funcionários. Hoje em dia a gente está capacitando algumas empresas do mercado de fotovoltaica que resolveram começar a atuar no mercado livre, compraram comercializadoras, estão treinando o time para essa atuação focada no varejista, mas sendo bem curto, são essas duas formas. Ou você arranja um parceiro que represente seus clientes no mercado varejista, como a própria Econ,
ou você desenvolve o seu time, habilita uma comercializadora varejista para você mesmo representar os seus clientes. Óbvio, tem uma série de riscos atrelados, mas cada empresa e cada consultor tem a liberdade de fazer a sua escolha. Obrigado, Rafael. Então, como a gente está vendo, eu acredito que hoje a gente deixa aqui uma mensagem clara de que esses mercados eles estão realmente convergindo, o mercado regulado, o mercado livre, as oportunidades em geração distribuída, as oportunidades no mercado livre. Basta que a gente esteja atento e abertos também aos novos aprendizados, aos novos modelos de negócio, para prosperar também nesse novo ambiente que vem se aproximando. Eu pediria para a Ana Carla comentar para a gente também um pouquinho a respeito dessa customização. Você mostrou aqui, num slide que falou bastante sobre os vários modelos de negócio, né, possíveis, envolvendo a solar no ambiente regulado, no ambiente livre. Que explicasse um pouquinho mais de quão importante é essa visão, né, que a empresa tem, seja o integrador, o comercializador, no cliente, de desenvolver um produto customizado para o cliente. E, dentre as perguntas, até aproveitar um conteúdo que trouxe aqui, que foi trazido nas perguntas, que muitos daqueles que atuam no mercado de GD, eles ainda gostariam de entender melhor como é que é a liquidação da energia, porque quando você está na GD, você gera excedentes que caem no sistema de compensação e você pode usar esses excedentes num horizonte de até 60 meses. No mercado livre é um pouquinho diferente, então queria que você comentasse, por favor. Obrigada, Rafael. Obrigada pela pergunta também. Bom, acho que a importância de criar uma solução específica para cada cliente é atender a expectativa do cliente com relação ao que ele busca ao começar a pesquisar outras formas de suprimento de energia elétrica, além daquela que ele recebe da distribuidora. Pode ser a questão econômica, quer dizer, eu quero ter uma economia, pode ser uma questão de suprimento, de segurança de suprimento, principalmente, por exemplo, se a gente pensa também numa evolução da geração distribuída sendo associada a sistemas de armazenamento, né, de baterias. Você vai chegar um momento que a gente vai conseguir viabilizar economicamente a autonomia integral de uma carga, que ela não vá depender, né, da rede, seja para exportar os excedentes, seja para importar no momento que está havendo consumo não tem a geração. Hoje, para muitos casos, esse conjunto bateria mais geração não é viável economicamente, para alguns casos até, mas para a maioria não é. Mas, ainda assim, pode ter um consumidor que, para ele até admite pagar algo mais caro para ter a segurança desse suprimento e ganhar uma independência da rede, por exemplo. Ou, como eu tinha comentado, e o Rodrigo comentou também, essa questão da descarbonização. Quer dizer, hoje a gente até tem uma matriz elétrica que é muito limpa, né, e com 85% da nossa matriz elétrica é renovável, que é um cenário bem diferente da maioria dos países do mundo, mas, de repente, ele quer ter 100% do seu suprimento renovável, vindo, né, de uma energia solar. Então, também ele pode, eventualmente, querer pagar mais caro para garantir esse tipo de energia. Então, a importância dessa customização é isso, né? A gente entender o que o cliente quer, qual a disponibilidade dele em termos de recursos e chegar na melhor solução para ele. Isso ocorre muito, principalmente ali para os consumidores que estão ali na média, alta tensão, que tem talvez até uma gama maior de soluções adequadas para ele, né? Com relação à contabilização no mercado livre e na autoprodução, eu diria que ela é muito similar, né, ao que ocorre na GD, porque no fim o que a GD vê é quanto que consome, quanto que gerou,
e aí se gerou mais do que consumiu, no caso da GD, vai gerar um crédito que pode ser consumido em até 5 anos, e se consumiu mais do que gerou, essa diferença do que consumiu a mais é paga para a distribuidora, com todos os detalhamentos lá da resolução 1000, revista agora pela 1059, mas, então, o ponto de partida é muito parecido, né? Então, na autoprodução, o que também vai ser feito, só que aí quem faz essa contabilização não é mais a distribuidora, é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. Ela vai comparar, do ponto de vista energético, quanto que aquele consumidor gerou e produziu em cada horário, e aí, se ele gera mais do que consome em um determinado horário, ele vende aquela energia ao preço de liquidação das diferenças, que também é um preço calculado pela CCE, diariamente, né, para cada horário. E, agora, então, para a energia é isso, vai fazer essa conta, geração menos consumo a cada horário. Se gera mais do que consome, vende a energia ao PLD, se consome mais do que gera, compra energia PLD. Fora isso, ainda existe também uma contabilização mensal, então vai ser somado tudo que gerou no mês, somado tudo que consumiu no mês, e a parcela que é autoproduzida, sobre essa parcela não vai incidir nenhum encargo setorial, olhando ali a tarifa da distribuidora, acho que para não entrar muito em detalhe aqui, seria aquela parcela da tarifa da distribuidora, que é a chamada TUG real por megawatt-hora. Ali está boa parte dos encargos setoriais que a gente paga, que os consumidores pagam, e tem 2 encargos que, quando o consumidor é cativo, está na parcela na tarifa de energia da distribuidora, e quando esse consumidor vai para o mercado livre ou vai fazer autoprodução, paga diretamente para a CCE. Então, nessa parcela autoproduzida, que aí a contabilização é mensal, não há incidência desses encargos. Na parcela que a autogeração, a autoprodução não é suficiente, né? Então, você continua comprando energia, aqui no caso já vai estar no livre, vai ter que comprar ou de um gerador ou de um comercializador. Então, nessa parcela que é comprada, então aí se pagam esses encargos também, né? E a depender da energia que é comprada, se for uma energia incentivada, pode ter um desconto também na tarifa de uso do sistema de distribuição, que é a parcela da tarifa, que é aquela em reais por quilowatt, né, que é multiplicada pela demanda. Então, basicamente é isso. Um pouco difícil explicar isso sem um desenho para facilitar, mas também, se alguém tiver dúvida, pode me procurar que eu busco explicar melhor. Obrigado. Foi um pouco proposital, peço desculpas, mas foi, de certa forma, proposital, uma pergunta cuja resposta é mais complexa, porque agora eu queria perguntar para o Rodrigo, né, ou que ele explicasse para a gente, né, porque o que acontece? Quando você atua no mercado regulado, como a Ana acabou de comentar, você tem sobras ou déficits, a liquidação ou a gestão dessas sobras e déficits é muito vinculada à tarifa da distribuidora e os trabalhos executados pela distribuidora. Quando você vai para o mercado livre, você passa a ter um grau de complexidade muito maior, como a Ana acabou de explicar aqui para a gente, e que exige uma atuação muito mais próxima, muito mais ativa, né, no dia a dia, para que você consiga realmente oferir ali os melhores resultados, né, da participação desse ambiente de contratação. Então, eu vou passar o microfone para o Rodrigo. Eu queria que ele explicasse, né, para a nossa plateia a importância da gestão, o que é um pouquinho dessa gestão e como ela é feita. Obrigado. As 4 empresas aqui são gestoras. Acredito que nós somos oriundos de gestão, apesar de termos diversificado os negócios e passamos a ser uma companhia de energia, todos nós, né? A importância da gestão, pessoal, quando você pensa no cliente, ela é determinante, igual o Rafael colocou no início, para o resultado financeiro almejado. Você tem diversos fatores, como um estudo de uma sazonalidade, de uma flexibilidade, o estudo correto do perfil de consumo do seu cliente, a estratégia na hora de compra e venda,
tanto de uma contratação de longo prazo, como uma sobra de excedente, que ela é determinante para o sucesso e para o resultado do seu cliente. Hoje em dia, você não estar acompanhado por uma gestora, isso acontece? Acontece. Eu não vou falar aqui o nome da distribuidora local para não fazer merchan e propaganda aqui de Minas Gerais, viu, pessoal? Mas é melhor contratar nós aqui, nós quatro, que nós somos gestores. A distribuidora local, ela é representante na CCE. Existe uma grande diferença entre fazer representação e fazer consultoria. Consultoria se paga porque você dá resultado. Representação, você registra a sua obrigação mensal. Eu não sei se eu fui claro quanto a isso, mas grande parte, eu não tenho esse dado exato da Bracel, porque nunca foi divulgado, viu? Mas maciça maioria dos clientes que estão hoje ligados no Mercado Livre estão sendo acompanhados por uma gestora. Isso é essencial, não só no caso de autoprodução, mas quem está no Mercado Livre de Energia, ser assessorado por uma gestora para você ter qualidade no atendimento, para você ter estratégia, para você ter resultado. Hoje em dia, uma distribuidora, seja local, seja do Paraná, seja do Nordeste, seja de São Paulo, seja da Itália que está no Brasil, falar que faz consultoria não faz representação. Então, a importância de ter uma consultoria do seu lado, ela é determinante para o seu resultado. Muitas vezes a distribuidora consegue atingir 20%, 25%, 22%. Só que os níveis de preço que hoje estão sendo praticados, o cliente poderia ter em muitos momentos resultado de 40%, 35%, que no início da minha carreira era praticamente inviável, né? Tudo bem que a gente teve, né, a gente é um pouco mais velho, a década de piso, né, tem uma época lá atrás, né, no início dos anos 2000, que parecia que ia ser piso para sempre. Depois foi o teto para sempre, aí volta o piso para sempre, né? O brasileiro tem memória curta, né? A gente vive numa oscilação de emoções, né? Mas o que eu quero enfatizar na questão da consultoria é isso, pessoal. Empresa sem consultoria, ela com certeza não está maximizando seus resultados. Ela está deixando dinheiro na mesa, o que o pessoal fala, aquela taxa que está sendo paga, na verdade é uma consultoria que ela é determinante para o sucesso. Então, até aqui tem 4 empresas, né, cada um. O pessoal de São Paulo, Rio fica para lá, Minas Gerais fica para cá, todo mundo que é mineiro pode me ligar, né? A gente está à disposição de vocês, mas brincadeiras à parte, tem que ter sim a consultoria e pode ter certeza que é um exercício, é um negócio, uma vertical de negócio das companhias que é muito valorizado. Os donos das companhias, eu nasci de gestão, comecei com gestão, tenho muito orgulho disso, apesar de ser gerador, comercializador, ter outras unidades de negócio. Eu falo até hoje com meu sócio, de coração, que eu sou gestor. Eu não perdi minha essência e isso faz com que a nossa companhia continue andando, né? Então, eu espero ter respondido a sua pergunta. Nós somos do Grupo MGO, Cels Energia, quem quiser me ligar, viu? Estamos à disposição. Obrigado, Rodrigo. Então, a gente está vendo, e foi muito comentado hoje à tarde, da importância de estar próximo ao cliente, da importância de estar atento às necessidades desse cliente. A Ana comentou agorinha, né, de como a gente pode e deve endereçar as soluções, né, de maneira a atender as expectativas, atender as reais necessidades do cliente e não ter aqueles somente produtos de prateleira e fazer com que eles aceitem aquilo que a gente tem para vender, mas a gente tem que ser capaz de desenvolver e entregar aquilo que eles precisam. E para isso passa, obviamente, quando se fala de Mercado Livre, por uma questão de gestão, de consultoria, de até uma certa empatia de quem é parceiro nesse lidar com o cliente, para fazer a gestão e apontar onde estão as necessidades, onde estão os déficits, onde estão as oportunidades que possam ser melhor aproveitadas. E isso, como o Rafael falou antes, pode ser desenvolvido dentro da empresa ou pode ser buscado através de parcerias, que todos falaram aqui. O Tiago comentou também que a Econ oferece esse tipo também de estrutura, né, para receber, porque no final o que as empresas que estão mais antigas de Mercado Livre buscam é o que nós temos na GC, que é essa capilaridade, essa penetração, esse relacionamento com as cargas menores. Então, eu gostaria mesmo que ficasse hoje a mensagem que é uma relação que se pretende estabelecer de ganha-ganha. Ninguém está querendo, ou a abertura do mercado, a intenção dela
não é que um passe por cima do outro e ganhe em cima do outro. Então, para finalizar, já acho que eu estou me estendendo demais, mas eu vou passar para o Thiago e gostaria que ele compartilhasse um pouco com a gente também, finalizando aqui, de oportunidades para quem sempre atuou em GD, né, falar um pouquinho para a gente de oportunidades quando a gente fala de abertura do mercado. A gente sabe que, por lei, inclusive está lá na 14.300, que um ativo do ambiente livre, que já foi modelado, né, uma geradora que foi modelada na CCE, já atuou no Mercado Livre, ela não pode ser GD, mas o inverso não é verdade. Então, assim, existe um mercado que se abre e trazem novas oportunidades, né, novos clientes, mas os clientes que já eram GD podem somar benefícios também no Mercado Livre, e é exatamente nesse sentido que eu gostaria que você comentasse, Thiago. Legal, boa pergunta aí. A gente está passando por uma transição, né? Acho que todos os colegas aqui presentes estão sofrendo essa mesma dor, né? A gente sai do mercado que tem uma venda consultiva, né? Uma venda técnica, e a gente caminha para essa abertura, dado inclusive o universo que a gente tem, uma venda mais comercial. E aqui eu trago muito o conceito de uma simplicidade, né? Então a gente tem um impasse aqui, né? Para eu ser simples, eu tenho que já ter um produto empacotado para esse cliente, né? Ou um desconto garantido, como o Rafael comentou aqui anteriormente, né? Um produto que tem essa sinergia com o negócio do consumidor. Por outro lado, esse mesmo consumidor, ele demanda uma energia da gente aqui, consultores, né? De explicar para o cara o que é esse mercado, né? Tem muitas empresas, acreditem vocês ou não, grandes empresas que nem sabem que existe esse mercado livre de energia. Então, como que eu consigo ter essa capilaridade toda, né, nesse mercado que tem aí pela frente, tentando ser mais simples, mas não tanto a ponto de trazer algum receio para esse cliente. Então, esse é um pouco do desafio que a gente está trazendo. Inclusive a sinergia entre os negócios aí, né, de quem já tem ou mesmo quem ainda não tem e deseja ter por algum motivo a energia solar, mesmo que esteja na alta tensão, você pode ter isso, né, pode abater uma parte do seu consumo dessa usina, né, no próprio local de consumo, e o restante da carga você migrar aí para o Mercado Livre, né. Não é muito comum, mas muitas empresas têm esse desejo, por algum apelo de marketing, algum apelo visual de ter a usina, enfim. Então, é um modelo de negócio que também atende ambas empresas. E é um ganha-ganha aqui, como o Rafael também comentou, né? O parceiro está ganhando por estar abrindo a porta e estar fazendo essa prospecção. Está ganhando tempo, porque ele não precisa ser um expert no assunto Mercado Livre, né? Isso, a gente aqui como consultores faz isso por ele, obviamente ganhamos com isso, e também o cliente, o consumidor final, também acaba tendo esse mesmo benefício aí nas economias na ordem de 20%, 30%, inclusive nunca vistas antes no mercado. Há muito tempo o mercado já está com preços muito baixos, então a gente está pé no acelerador aí para tentar migrar esses caras, né, arrancar esses caras do mercado cativo para o Mercado Livre. Então, acho que se respondi bem a pergunta, mas é isso aí. Obrigado. Agradeço a todos os palestrantes, os panelistas. Eu gostaria de continuar conversando sobre esse tema que adoro, mas a gente já está com o tempo esgotado faz um tempo, então, mais uma vez, agradecer os panelistas, agradecer a nossa audiência. Temos agora o encerramento, né, do evento. Então, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Estamos chegando ao fim do Absolar Meeting Região Sudeste. Antes do encerramento oficial, aguardem só mais um pouquinho, porque temos um encerramento oficial aqui com o Rodrigo e o Bruno. Gostaríamos de lembrá-los, mais uma vez, de preencherem as pesquisas de satisfação por meio do QR Code. É muito importante para nós termos esse feedback de vocês para cada vez mais melhorarmos o evento. Outro pedido nosso também é que vocês, por gentileza, descartem os crachás na urna que está na porta do auditório. Eles terão a destinação correta. Pequenas atitudes fazem a diferença na sustentabilidade, não é verdade? Bom, neste dia especial, falamos dos desafios para potencializar ainda mais a energia solar no Sudeste, que é uma região com potencial
extraordinário para essa fonte limpa e com muitas perspectivas de novos mercados, mercados promissores. Como a gente diz por aqui, é bom demais, não é? Faltou demais da conta. Bem mineiros. Então, para o encerramento oficial aqui do nosso evento, eu convido para subir ao palco o presidente executivo da Absolar, Rodrigo Sawaia, e o coordenador estadual da Absolar em Minas Gerais, Bruno Cata Preta. Bom, pessoal, primeiro agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui conosco nesse evento. E a ideia nesse nosso momento aqui é, primeiro, fazer um rápido balanço, né? Tivemos a oportunidade aí de aprender um pouco hoje sobre diferentes temas estratégicos e relevantes para o nosso mercado e para o nosso setor, identificar também alguns desafios no horizonte que a gente vai trazer para dentro da Absolar e trabalhar, tanto com os inputs que foram trazidos aqui nas perguntas de vocês ao longo das nossas palestras e apresentações, quanto também no networking que a gente pôde fazer com vocês. Espero que tenham podido conhecer um pouco de novas tecnologias e produtos e serviços que estão sendo oferecidos também aí no mercado e novas oportunidades de negócio, né, que foram mostradas, como nessa última sessão, que focou um pouco em novos mercados, que talvez algumas empresas da Solar não estão tão acostumadas a olhar, né? Estava todo mundo focado, digamos assim, exclusivamente na geração distribuída ou em projetos ali na sua região, mas pode ampliar o escopo para novos perfis de consumidores, de clientes, e também para novas abordagens aí no mercado, como, por exemplo, com a abertura de mercado que já começa a partir do ano que vem. Então é importante que vocês já se preparem, né, para poder estarem um passo à frente do mercado, seja no lado da formação das suas empresas, capacitação, certificação, seja no lado desses novos mercados. Mas queria ouvir um pouco de você, Bruno, o que você achou do nosso evento de hoje, que balanço que você faz do que a gente teve aqui e compartilhou aqui com a nossa audiência, com o nosso público. Fantástico, um evento de altíssimo nível, né? A gente viu a participação de grandes players do mercado, trazendo atualizações de mercado, trazendo o ânimo que o mercado precisa. Essa onda pessimista é só uma onda. A prova disso é um evento desse tamanho, completamente lotado, investidores, os patrocinadores participando, né? A Absolar, aproveito para agradecer a confiança em nosso trabalho aqui em Minas, agradecer cada um de vocês que investiram o tempo de vocês em passar o dia inteiro trocando informações, observando, muitas vezes até um concorrente, ou uma empresa que trabalha em outra cidade, que trabalha de maneira diferente, que está performando. Vocês já visitaram o LinkedIn das empresas de energia solar, o tanto de vaga que ainda tem? Então, quando tem alguém muito pessimista conversando comigo, Rodrigo, eu falo, mas cadê esse pessimista todo? As empresas que eu conheço, muitas delas não tiraram o pé do acelerador, continuam de pé os eventos, já está chegando o próximo Absolar Meeting em Cuiabá, a cota de patrocínio está toda fechada, né? Isso é toda uma cadeia que vem atrás. Então, vamos levar com mais fé as coisas, principalmente no setor solar, que não é a primeira crise. Eu sei que está há mais tempo no solar, né? Eu já escutei até um podcast você comentando que de 2012 para cá já teve vários altos e baixos. Então é isso. É um recado de otimismo, é um recado de fé, de coragem, e que eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui até nesse momento, às 6h30 da tarde, vão ajudar Minas Gerais a continuar na liderança da energia solar. Obrigado. Obrigado. Mas, e como o Bruno bem comentou, esse é o terceiro evento da Absolar neste ano, mas nós teremos um total de 11 eventos já programados e planejados para todos vocês. Teremos mais Absolar Meetings que vão para as demais regiões do Brasil, então a próxima é Centro-Oeste, Cuiabá, dia 11 de maio, né? Teremos também evento no Rio de Janeiro, que vai acontecer, teremos evento em Recife, teremos evento em Porto Alegre, se não me falha a memória aqui, e teremos, como vocês estão vendo aqui na tela, o nosso show comemorativo da Absolar, que acontece em novembro. Antes disso, é claro, tem a Intersolar,
Teremos o nosso evento em São Paulo para falar de Mercado Livre em julho. Missão internacional na China. Teremos missão internacional, é a nossa agenda internacional, programação internacional na China, na SNEC. Depois na Intersolar de Munique, na Alemanha, Intersolar Europe. Né? SNEC é maio, Intersolar Europe é junho. Depois a gente tem também no segundo semestre, depois da Intersolar aqui em São Paulo, o RePlus em setembro, nos Estados Unidos, Las Vegas. E depois teremos também o nosso show comemorativo de 10 anos da Bessolar em novembro, dia 23. Os associados da Bessolar são nossos convidados, esse é um evento exclusivo para os associados da Bessolar, né? E teremos em dezembro o nosso encontro nacional, que reúne o setor inteiro também, em São Paulo, no começo de dezembro. Então já deixamos aí o convite para que vocês estejam conosco nessas diferentes oportunidades, nessas diferentes ocasiões, né? E que para a gente, daqui até lá, vá construindo em conjunto, né? Seja com as nossas iniciativas no governo federal, no Congresso Nacional, junto dos governos estaduais, junto das prefeituras, as políticas públicas, os programas e os incentivos para a solar continuar avançando no nosso país. Então, vamos seguir em frente, esperamos vocês nas próximas ocorrências, ocasiões, nos nossos próximos eventos, e agradecemos a todos mais uma vez pela presença aqui conosco. Nos vemos em breve, vocês estão vendo aqui o Encontro Nacional, se preparem para ele no final do ano, com condições especiais para os nossos associados, como sempre, e a gente espera vocês lá também. Então, obrigado mais uma vez pela atenção de todos, e até o nosso próximo AB Solar Meeting. Obrigado, pessoal. Obrigado.